para a gente começar a criar uma intenção de solo, a sacada é o seguinte: eu faço isso, instruo pessoas que estão dentro da plataforma Relâmpago, pessoas que trabalham comigo dentro do estúdio, fazendo produções musicais, criando vários trabalhos. A gente tem a intenção e o motivo melódico. O que é? É a ideia do solo que você vai ter. Não é sair tocando qualquer coisa, senão fica maluco, sem pé, sem cabeça. Então, a ideia que você imagina para o seu solo é a intenção, o que a gente chama de motivo melódico. A ideia que vai criar conexão com a base da música. Tá bom? E também você pode pensar numa história. Toda história não tem um começo, toda história tem um meio e toda história tem um fim. Doni, nossa, mas eu não sei nem solar nada ainda, como é que eu vou criar uma história com um começo? Todo mundo pode contar o começo da história. Depois você bola o meio da história. Ou pode bolar o fim, não tem ordem, não. O negócio é bem artístico. Quando você cria o vocabulário, vamos voltar lá no vocabulário. Vocabulário de frases. As frasezinhas que você coleciona. Pega teu celular e grava tudo. Grava. Põe para gravar, depois você ouve. Eu já fiz isso um monte de vezes. E eu o celular, né? E olha que engraçado. Eu não sei, eu vou falar até uma frase que o Hermeto falou. Eu me auto-influencio, porque eu começo a ouvir coisas que na hora que eu estava tocando, você vai sentir isso. Na hora que eu estava tocando, eu não percebi que eu tinha feito aquilo lá. Porque, de repente, eu estava pensando em outra coisa, e a hora que eu ouço de novo, ou uma, duas, três vezes, eu vejo que era interessante aquele pedacinho lá. Aí você vai repetindo tudo que você vai fazendo e vai criando as suas frases. Quando você tem várias frases, tá? Começa de pouquinho, tudo começa do 1. Depois 2, depois a terceira frase. Quando você já tem uma frase, já tem um ponto de partida. Fiz, com 2 notinhas aqui, eu fiz uma musiquinha. Com 3 notinhas. Depois eu posso aqui criar pegar mais uma frase lá da minha coleção, ver qual que conecta melhor com a minha abertura, pegar mais uma frase aqui que eu acho que fica legal no meio e fazer o grande final. Ah, não ficou bom esse? Testa outro. Pronto. Teu solo não precisa ser enorme, gigante. Um solo pequeno, mas que tenha intenção, tá? Que você vai falar, nossa, que bonito que eu fiz. E esse aqui é o caminho que a gente chama de caminho melódico. Qual que é a sacada? A sacada é o seguinte, ó. Sempre que eu tenho um desafio, que eu estou dentro do estúdio, por exemplo, que é o que mais me desafia nesse sentido, precisa montar um solo, porque eu sempre faço algumas produções para vários estilos musicais, principalmente música gospel. Eu gravo muito música sertaneja, pop, rock. Então, nesses estilos, tem muitos solos desafiantes. Por quê? Existe uma pressão para você criar um solo não só interessante, mas que seja comercial. E essa pressão é danada. O que a gente faz? Porque tem que agradar o cliente. Não adianta ser um solo bonito, ele tem que ter coerência com a música. No meu caso, ele tem que agradar o cliente, ter coerência com a música, ser um solo interessante e ser um solo comercial, que vende. Eu não posso fazer um solo gigante ou
com um monte de notas, aquela coisa doida. Eu tenho que fazer um solo que qualquer ouvinte, olha o desafio, qualquer pessoa, criança, adulto, consiga reproduzir ele com a boca, a cantar, assoviar. Esse é o desafio de você trabalhar dentro do estúdio e criar algo que seja interessante, atrativo, que agrade o cliente, porque muitas vezes você faz o solo interessante, bem bolado, criativo, mas não é comercial. Ficou bonito demais, tem notas demais, e quando está muito complexo, o povão, muita gente não digere. Olha só. Quando o solo está alinhou com... depende do produto, né? Às vezes você está fazendo uma música muito comercial no sentido... Vamos pensar numa música sertaneja atual, que tem que ter lá um solo de violão que entra um acordeon, porque é o padrão que o mercado está pedindo, e tem que ter essa coerência de agradar também o cliente. Então, por isso, nesse sentido, né, que eu montei essa aula, pensando em todos esses motivos. Mas você não precisa se preocupar com o cliente, você não precisa se preocupar com o mercado, você só precisa se preocupar só com o que é sagrado, com a arte,